Irmãos, é uma alegria imensa ver um fruto do Senhor no altar adorando o nome dele. A Rafaela tinha um sonho de cantar no altar, e esse sonho foi realizado hoje aqui nessa igreja. E eu louvo a Deus de maneira muito grande por esta igreja, não só por esse acontecimento de hoje, mas a primeira vez que eu pisei aqui nessa igreja, eu estava numa condição que somente o Espírito Santo do Senhor sabia da minha condição naquele dia. E eu ajoelhei no momento da oração, e eu não sei até hoje quem foi essa irmã, porque eu estava orando e orando eu continuei. Mas uma irmã veio e me abraçou, e ela orou comigo de uma maneira tão intensa, que eu senti a presença do Senhor naquele momento de uma maneira sobrenatural nesse lugar. Então eu louvo a Deus, porque eu sei que o Senhor tem habitado aqui. E eu sei que o Senhor tem usado a vida de cada um de vocês, irmãos, que tem se doado aqui na obra dele. E eu tenho certeza que coisas grandes o Senhor vai fazer na vida de cada um de vocês. Quero agradecer muito ao pastor e à pastora que confiaram esse microfone, esse altar, nesse momento. O dia que o pastor me convidou, eu disse: pastor, é uma responsabilidade enorme, porque eu já ouvi palavras muito abençoadas aqui. Mas eu sei que todo instrumento que sobe nesse altar é para a honra e glória do nome do Senhor. E eu coloco a minha vida diante do Senhor, para que Ele fale com cada um de nós aqui nessa noite. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 26. Nós vamos ler inicialmente apenas a parte A do versículo, que diz assim, todos encontraram, irmãos? Digam amém. Gênesis 1, 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois o versículo 27, que diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Por enquanto só esse versículo, irmãos. Quantos aqui receberam uma mensagem do pastor hoje a respeito do tema Get Up? Levante-se, o tema. Glória a Deus. Pastor, quando eu recebi aquela mensagem, eu estava ainda naquela: Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa noite? O que o Senhor quer falar conosco nessa noite? E naquele momento, aquela palavra me tocou profundamente, irmãos, porque é um imperativo. Ele diz: levante-se. É um direcionamento para nós. E aquilo me despertou de uma forma muito profunda. E eu disse: Senhor, por que a nossa geração ainda não desfrutou, ainda não rompeu da forma com que o Senhor tem nos prometido? E aí, irmãos, o Espírito Santo me tocou e me disse assim: Juliana, nós temos dois momentos nesta geração que ainda não foram de fato e de verdade ativados pelos meus filhos. E o primeiro deles, irmãos, nós temos vivido uma crise de identidade. E essa crise de identidade, ela está profundamente relacionada à ativação de quem nós verdadeiramente somos. Quando nós lemos aqui o primeiro capítulo da Bíblia, ela diz, ela revela para nós de que forma nós fomos criados. E é tão interessante que, na maioria das vezes, quando alguém pergunta assim: quem é o fulano? A gente responde normalmente qual é a profissão dele. Não, o fulano é aquele que faz isso. O fulano é aquele que tem aquela oficina. O fulano é aquele que trabalha em tal lugar, né? Por quê? Porque isso é cultural. Nós aprendemos assim. Quase sempre nós somos definidos pelo que fazemos. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Não é isso que a palavra nos ensina desde o primeiro capítulo. Nós somos, irmãos,
a imagem e a semelhança do Criador. E o seu Criador, o meu Criador, é Deus, que é de todas as coisas e o domínio sobre todas as coisas nessa terra. Esse é você. Você é a imagem do Criador. E não basta saber disso, porque o problema que nós temos enfrentado não é porque nós não sabemos, porque nós somos leitores da palavra. Irmãos, e quando eu digo nós, é porque o Espírito Santo me incomodou de uma tal maneira, que me despertou para o fato de dizer, olha, nós precisamos cada dia ativar a nossa identidade, porque o inimigo ele é feroz em tentar nos submeter a diversas situações que nos tiram do foco daquilo pelo qual o Senhor nos criou. Ele nos criou a imagem. O que é imagem, irmãos? A imagem é algo idêntico àquilo que está sendo espelhado. Quando você olha no espelho, você vê a imagem que é refletida ali. E o que é a semelhança? A semelhança é algo que se parece com alguma coisa. Então a Bíblia ela é muito completa em dizer o seguinte, olha, você não é só a imagem, você não é só a semelhança, você é a imagem e a semelhança do Criador. E quando eu entendo quem eu sou, e isso é tão profundo, irmãos, tão profundo, que já há algum tempo o Tiago trabalha muito isso com os nossos filhos. Muito, muito, muito. Se você perguntar para o Arthur, que tem 5 anos, Arthur, quem é você? Ele vai dizer, eu sou a imagem e a semelhança do Criador. Porque quem ele diz ser quando crescer, o que ele vai decidir fazer, não define quem ele é, irmãos, assim como não define você. Assim como não define a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro, ela é muito maior do que qualquer condição terrena. Nós somos a imagem e a semelhança daquele que nos criou. Juliana, então tá bom, se nós somos a imagem e a semelhança do Criador, se o Senhor tocou profundamente no seu coração para que a gente ative essa identidade diariamente, para que a gente não perca isso do foco, o que eu posso fazer diante disso? Irmãos, quando Adão pecou e que ele foi expulso do paraíso, foram muitos e muitos anos de uma cultura que foi vivida por conta da lei que foi estabelecida, né? E essa cultura que ficou impregnada, mesmo com a vinda de Jesus, com o sacrifício de Jesus, ela ainda ficou muito forte sobre nós. Hoje nós vivemos um novo tempo, né? Depois do sacrifício de Jesus, nós acessamos o trono celestial pelo sacrifício de Jesus e fomos libertos da lei. Porém, essa crise de identidade, ela nos afasta do Senhor. E ela nos afasta do Senhor e tira de nós, muitas vezes, aquilo que nós podemos viver no Senhor. E é por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas 4. 15 minutos, hein, irmãos, que eu tenho ainda. Né, pastor? Até às 9, não é? Gálatas 4, de 4 ao 7, que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Oh, meus irmãos, quantos tomam posse dessa palavra? Essa palavra é para você, meu irmão. Você é herdeiro do trono celestial, não tem nada maior que isso. Você detém tudo
que Jesus conquistou por você e para você na cruz do Calvário com o sacrifício dele. Meus irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do tabernáculo se rasgou de cima a baixo para que eu e você, na condição de pecadores, na condição de expulsos do paraíso, tivéssemos de novo acesso ao trono celestial e pudéssemos hoje ser chamados de filhos de Deus. Amém, Jesus, eu te louvo por isso, porque o preço foi caro, irmão. O preço foi o sangue de Jesus. Então hoje, eu e você temos acesso ao trono e podemos ser chamados de filhos, filhos de Deus, através do sacrifício de Jesus. Irmãos, quantos aqui são pais? Quase todos, né? Vocês já viram alguma cena onde o filho está aprendendo a nadar? E aí, o pai está ali na piscina, no rio, e fala para o filho assim: pula, meu filho. E o filho, o que ele faz? Pula. Ele não sabe nadar. A condição é quase certa que ele vai afogar. Mas ele confia em quem? No pai. É um exemplo simples, né? Mas a palavra diz que nós precisamos ser como crianças. E assim como uma criança confia no pai, que diz: pula, meu filho, porque eu estou aqui, eu protejo você, eu cuido de você. E é algo natural para a criança. É isso que o Senhor quer fazer com você. Eu não sei qual é a condição que você vive hoje. E às vezes você pode estar olhando aqui para mim dizendo assim: Juliana, você não sabe da minha vida. Você não sabe qual é o problema que eu tenho enfrentado com meu esposo. Você não sabe qual é a enfermidade que a minha família tem passado. Você não conhece a minha conta bancária. Você não sabe o que eu tenho passado esses dias. A dor, a angústia que eu tenho vivido. Eu não sei, irmãos, mas o Pai sabe. E Ele te trouxe aqui hoje para dizer para você: não há nada que eu não possa fazer para resgatar você. Porque eu te amo. Eu sou o seu Pai. E eu estou contigo por todos os dias da sua vida. E eu não desisto de você, meu filho. É por isso que você está aqui, para ouvir essa palavra e para saber que o Senhor te ama e que algo sobrenatural. Não estou falando, irmãos, de teoria da prosperidade, que eu acredito também. Eu sei que o Senhor tem isso para nós, mas o que eu estou falando para você é muito maior do que isso. Quando você entende e que você ativa a sua identidade no Senhor através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu digo para você, irmãos, você deixa de viver por condição e você passa a viver por decisão. E eu quero falar para você de dois homens que viveram essa realidade, que deixaram de viver pela condição e viveram por decisão. O primeiro deles é Jesus. Aí você fala: nossa, Juliana, mas o referencial que você pegou é muito alto. Irmãos, Jesus não se valeu da condição divina dele nem um dia aqui na terra, porque senão ele não poderia ser o seu referencial e nem o meu referencial. Os 33 anos que Jesus viveu na terra, ele viveu na condição humana. Ele foi sujeito a todas as tentações, a todas as privações, assim como você, assim como eu. E aí, Jesus sabia tanto quem ele era no Pai, independente da condição divina, que no momento de dor que Jesus viveu com a morte de Lázaro, porque Jesus chorou, Jesus se compadeceu daquele momento quando ele viu Marta e Maria naquela condição, Lázaro morto. Jesus sabia que o que ele pedisse ao Pai aconteceria, mas ele estava na condição humana e ele se compadeceu daquele momento, porque o luto, meus irmãos, é a dor mais profunda que o ser humano pode experimentar na condição natural. O luto é muito intenso, o luto é muito forte. A gente já passou por isso, sabe do que eu estou falando. Então Jesus chega naquela realidade e sente a dor daquelas pessoas que estão ali. Mas logo depois, Jesus ora e Lázaro ressuscita. Mas para mim, irmãos, talvez seja um dos textos da Bíblia que mais mexe comigo. A oração de Jesus naquele momento. Jesus ora assim: Pai, obrigada,
porque eu sei que já me ouviste. Pai, eu sei que sempre me ouves. Irmãos, ele era filho, e como filho, ele tinha a identidade ativada. Ele sabia que o que ele pedisse para o pai faria, porque o pai sempre o atendeu e o atenderia naquele momento. Irmãos, isso é um ensinamento para mim e para você. Não está escrito na Bíblia à toa, não. Jesus deixou aqui escrito para que eu e você, na condição de filhos, como a palavra nos qualifica, pudéssemos acessar o trono do Pai e dizer: Pai, eu estou nessa condição, mas eu não vivo nesta condição, porque eu sei quem é o meu Pai. Socorre-me, Senhor. E o Senhor vai te socorrer, o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te fazer prosperar onde você precisa, meu irmão. É uma questão de ativação. É uma questão de decisão. Tudo bem, Juliana, tá bom. Me fala um que não seja Jesus, irmãos. Davi, quando ele esteve diante de Golias, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas que teve vários erros. Todos nós sabemos, né? Se a gente for olhar pela condição humana e natural de Davi, nós vamos entender e vamos saber que ele era um homem errado, de muitos erros, que cometeu muitos erros. Mas, no entanto, ele tinha um coração adorador. Irmãos, e um coração adorador agrada ao coração do Pai. Ele sabia quem ele era em Deus. Quando ele chegou diante de Golias, irmãos, e estavam ali os israelitas, todos desesperados, todos viam Golias de que forma? Um gigante de quase 3 metros de altura, que estava vestido assim, que tinha uma espada de tal jeito. Essa foi a figura apresentada para Davi. E Davi, irmãos, como que Davi viu Golias? Um circunciso que estava enfrentando quem, irmãos? O Deus dos exércitos. Irmãos, quando aparecer um gigante diante de você, não aceite o gigante. Diga a ele, moço, dá uma carteirada nele e fala: olha, eu sei quem é o meu Pai. É com ele que você está tratando. E creia, porque crendo, tenha certeza que o Senhor fará por você. Então, meu irmão, eu queria convidar a equipe de louvor para cantar uma canção que o Senhor também tocou no meu coração. Mas, independente de ter tocado em mim, eu sei que Ele trouxe você aqui hoje, para que você ouvisse essa palavra, e para que esse louvor entrasse no seu coração, e que a partir de hoje, todas as vezes que um gigante se levantar diante de você, todas as vezes que uma situação contrária se posicionar na sua vida, na vida da sua família, nos seus negócios, você vai dizer: ei, você está enfrentando o Deus dos exércitos, você está enfrentando o meu Pai, e eu confio nele, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a minha capacidade humana é capaz de imaginar. Então ouça essa canção, meu irmão. Você tem liberdade para adorar o Senhor. Se você quiser fechar os olhos, se você quiser adorar o nome do Senhor, eu apenas quero que você sinta a voz do Senhor no seu ouvido, dizendo para você: chegou a sua vez. Se eu nada pesquei, se você tem estado no mar e não tem vencido, ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, aleluia, sem forças, desanimado. Não importa se você já cansou, irmão, decidido, se as suas forças estão se esgotando, e parar. Chegou a hora. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Ele te conhece, irmão. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está te vendo, irmão. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou, volte para o mar, e volta para esse mar amanhã, e diga: olha, eu só vou
vai sair daqui com a rede cheia. Mandou você parar. Porque foi o mestre que mandou. Alto e no lugar da tua verdade honrar. Essa palavra é pra você, meu irmão. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, Ele vai te honrar. eu vou te honrar. Ele vai te honrar porque você é o filho amado do Pai. Ele não vai te deixar envergonhado, irmão. Nem nesse plano e nem no sobrenatural. Ele te espera. No dia que os portões celestiais se abrirem, você vai poder dizer diante dos portões celestiais, dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor e fomos chamados para a glória do Pai. Porque esse é o nosso maior tesouro. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, aleluia. Irmãos, o Senhor vai te honrar, mas você precisa alimentar essa palavra todos os dias no seu coração. Todos os dias, quando você se levantar, lembre-se que Ele não vai te tirar do mar, mas Ele vai te esperar no mar. E Ele vai dizer para as ondas: tempestade, se acalme, porque Ele está contigo. Amém? Amém, Jesus. Obrigada, irmãos. Que Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Deus abençoe. O mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura estava escrito: Deus.